também são sapatos fechados. Eu costumo dizer que o sapato fechado, ele é um grande amigo do auriculoculturista, do terapeuta holístico, do profissional da área de saúde de forma geral. Muitos profissionais detestam o sapato fechado, utilizam aquelas crocs, né, as famosas crocs, que tem aberturas, então não é seguro utilizar crocs. O sapato ele tem que ser realmente fechado, e eu sei, e eu entendo, que a gente que trabalha com auriculoacupuntura, que trabalha com terapia holística, com práticas integrativas, a gente gosta de atender com os pés no chão, né? É tão bom atender com os pés no chão para descarregar energia, para dessa forma se equilibrar melhor. É tão bom, mas a gente precisa entender que atender com o pé no chão, dependendo do procedimento, ele se torna inviável associado à auriculoacupuntura. Se você está manuseando agulhas, você não pode atender com os pés no chão, tá? Você precisa atender com algum calçado fechado que vai proteger principalmente o dorso do seu pé. Porque imagina, cai uma agulha ali, você acaba pisando porque você não viu, ó, se contaminou. Cai uma agulha em cima do seu pé, tem risco de contaminação. Se você está lá fazendo uma técnica de sangria, tirando sangue do pavilhão auricular do seu paciente, porque sim, na aurícula nós fazemos sangria, e aí você está lá com chumaço de algodão, né, tirando excesso de sangue, e sem querer você vai e derruba esse sangue em cima do seu pé, olha, de novo, contaminação. Então, por conta disso, dependendo do procedimento na auriculoacupuntura, você não pode utilizar, não utilizar o sapato fechado. E quando eu falo sapato fechado, no caso, é aquele sapato que reveste todo o seu pé, que abraça o seu pé e não deixa o dorso do seu pé à mostra. Então, utilizar sapatilha não é sapato fechado, tá? Utilizar crocs não é sapato fechado. Utilizar só o propé não é utilizar um sapato fechado, porque o propé não é um sapato, tá? É realmente um EPI, um equipamento de proteção individual que fica por cima do sapato, tá certo? Então, é interessante que você tenha toda essa cautela. E aí, falando ainda em calçado, é interessante que você reserve um espaço no seu local de atendimento, ou caso você vá para o home care do seu paciente, você não pode entrar na casa do seu paciente com o calçado que você viu da rua. Isso é bem óbvio. Tanto que você deve deixar o seu calçado logo na entrada da casa, né, num local seguro, deixa lá o seu calçado, e aí você deve colocar um propé que você mesmo deve providenciar. Então coloca um propé, né, por cima aí da sua meia, ou se não, separa um calçado para entrar na casa do paciente, tá certo? E aí calça esse calçado na hora que for entrar, separando do que você veio da rua, porque existe sim contaminação. E aí se protegendo, obviamente, o calçado totalmente fechado, mas um calçado diferente, isso pode também ser adotado. Se você tem um consultório, se você atende em algum espaço, você precisa deixar um espaço reservado. Lá no meu consultório eu tenho um espaço reservado, tá certo? Onde o paciente ele chega, ele já retira o seu sapato, eu dou para esse paciente um propé para ele colocar no pé dele, e na sequência ele deixa o sapato dele em um local reservado lá, e ele só pega esse sapato de volta quando ele for embora. Tanto eu faço isso quando eu chego no meu consultório, bem como os nossos pacientes fazem isso. Isso garante ao paciente um cuidado a mais. Ele observa que a gente está tendo uma cautela e controle do espaço com relação a esses micro-organismos. Então ele vai achar algo muito bacana, e inclusive quando a gente fez esse processo, né, porque a gente sempre trabalhou dessa forma, as pessoas estranhavam. Imagina, tinha profissional da área de saúde que dizia que legal você fazer isso, quando na verdade é uma obrigação do profissional da área de saúde ou não da área de saúde que atua com a auriculoacupuntura, que atua com a saúde do paciente, cuidar desses detalhes para não ter risco de contaminação nesse processo durante o atendimento.